Resposta ao Mark Manson, por Matias Gonzalez. Caro Mark, eu li com atenção a sua carta, e como brasileiro me senti no dever de dar uma resposta. Muito do que você falou é verdade, sim. É doloroso, mas você foi na veia. Você aponta graves problemas do povo brasileiro, suas virtudes e seus defeitos. Você tenta, de certo modo, alertar a todos que ouvirem o seu discurso sobre o papel de cada um. Por já ter vivido em pelo menos 2 países desenvolvidos como a Austrália e Canadá, e ter visitado incontáveis vezes o seu país, os poderosos Estados Unidos, eu preciso lhe dizer algumas coisas. Você faz uma crítica severa ao povo brasileiro, fazendo parecer que somos os únicos responsáveis pela miséria, pela selvageria e graves problemas sociais que países como o nosso possuem há séculos. Eu sei que os americanos não são muito bons em história e geografia geral, pois até bem pouco tempo muitos estudantes do ensino médio do seu país achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Provavelmente você nunca leu um livro de história do Brasil. Fomos colonizados por europeus, o mesmo povo que deu origem aos Estados Unidos da América. Os nossos colonizadores foram os portugueses, que vendiam nossos produtos agrícolas, nossa madeira, nosso ouro e a nossa prata a preço de banana para a Inglaterra e para o seu país, os Estados Unidos. Entre o século XV e o século XVIII, milhões de negros africanos foram capturados por piratas europeus e forçados a trabalhar de graça. Apesar de o tráfico de escravos ter sido proibido em 1815, o contrabando continuou até o ano de 1860, há pouco mais de 150 anos. O povo americano também durante muitos séculos se beneficiou com a escravidão, levando milhões de africanos para os plantios de trigo, para construir estradas e ferrovias, para erguer pontes e criar gado em seu país. Milhões foram torturados e mortos sem terem feito nada para merecer tal destino. Eu não teria tanto orgulho de um povo que construiu o império que possui com o suor e com o sofrimento alheios. E se você quer saber, ainda continua. Hoje, os senhores escravagistas têm nomes bonitos que se tornaram marcas famosas no mundo inteiro. Nike, McDonald's, Coca-Cola, Ford, Subway, Starbucks, Google, Windows. Você deve saber de cor o nome de todas elas. São muitas as empresas americanas e tantas outras gringas dos países mais poderosos do mundo. Esse povo que você elogia em sua fala. Esse povo que você julga ser melhor em caráter que o povo brasileiro. Os brasileiros possuem muitos defeitos, sim. Mas, não, Mark, não foram os brasileiros que em apenas 3 décadas assassinaram 4 presidentes como foram Abraham Lincoln, em 1865, James Abraham Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901 e John Kennedy, em 1963. Outros políticos como Robert Kennedy, o reverendo Martin Luther King e pacifistas do tamanho do John Lennon foram brutalmente assassinados por gente do seu próprio povo. Não é à toa que os americanos são odiados no mundo inteiro por serem violentos, arrogantes e que se acham os donos do mundo. E são. Ter um passaporte americano e viajar pelo mundo é um risco se for apanhado por um extremista muçulmano ou um antigo inimigo. E são muitos, você bem sabe disso. Vocês conseguiram ter inimigos em toda parte. E de que lhe valeu todo esse senso de justiça, de probidade e altruísmo, se vocês nem conseguem andar em segurança pelo mundo? Talvez só no Brasil, onde a maioria das pessoas ainda não conhece profundamente a história de seu povo. E acha que vocês possuem dólares com os quais poderão mudar a própria condição socioeconômica e um dia irem fazer compras em Miami. Eu sei que há no povo brasileiro vícios a serem corrigidos, e você soube muito bem apontá-los. O que não posso concordar é com sua ingenuidade em pensar que o povo sem cultura, sem instrução e sem meios dignos para ao menos saberem escolher seus governantes possam sozinhos mudar o país. O que me dói é pensar que você acha que o brasileiro não tem caráter porque gosta de ser assim. Não é verdade, meu caro. Você deveria saber disso. Grande parte dessa falta de perspectiva que povos como o brasileiro têm é resultado das políticas gananciosas do capitalismo predatório e protecionista que países como o seu vêm por séculos infligindo ao Brasil e ao resto do mundo. Tiram tudo e nada dão.
Talvez você não saiba que foi o seu povo que deu apoio à ditadura brasileira nas décadas de 60 a 80. Nosso povo poderia ter tido uma melhoria na ciência e na tecnologia. Nossos cientistas e pesquisadores foram expulsos do país por não concordarem com o regime e generosamente abraçados nos Estados Unidos, onde receberam um melhor salário e proteção. Não foi? O preço por esse falso protecionismo foi a servidão a que estes cientistas e pesquisadores foram submetidos. E todas as descobertas que eles fizeram se tornaram patentes do seu povo. Quanta generosidade, hein? E quanto ao escândalo da companhia de petróleo em Pasadena, no Texas, que os americanos venderam por um preço absurdo para permitir a lavagem de dinheiro do Brasil. Aquilo no Brasil se chama to sell a pig in a poke, Mark. Vender gato por lebre. Onde estava a honestidade americana? Não é desonesto tirar doce de uma criança ou dar uma cédula falsa a um cego em seu país? Não venha a público dar resposta à sua carta, apenas para criticar gratuitamente seu povo. Tenho bons amigos americanos e respeito o avanço que seu país alcançou em muitas áreas. Minha indignação é, no entanto, quanto à sua falta de conhecimento sobre as verdadeiras causas do nosso povo ser como é e permanecer assim. Talvez até, como você mesmo disse, venha a piorar nos próximos anos. Mas você não aponta os grandes culpados. Seu povo, tão culto e civilizado, até bem pouco tempo, proibia pessoas da cor negra ocuparem a parte da frente dos transportes públicos. E até 1876, uma pessoa negra tinha que sair da calçada para dar passagem a um branco. Que belo exemplo de civilidade, hein? Eu sei que são coisas do passado. Eu mesmo elogiei o povo americano quando elegeu um presidente negro em 2003. Mas nossas histórias são diferentes, meu caro. Os países seguem trajetórias diferentes. O mesmo colonizador inglês deu origem a países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, mas também deu origem a uma Nigéria, Uganda e Rodésia. Os Estados Unidos construíram e mantêm o seu império emprestando dinheiro aos países como o Brasil e cobrando juros extorsivos. Você sabe quantos bilhões de dólares só de juros o Brasil pagou durante décadas ao Fundo Monetário Internacional, Banco dos Gringos, onde o seu país é principal acionista e cuja sede fica em Washington, a capital do seu país? Muitos bilhões em apenas 4 décadas. O Brasil, em 2002, devia ao FMI, grande agiota do mundo, mais de 200 bilhões de dólares e pagava 5% de juros por ano sobre essa dívida externa. De lá para cá, o Brasil continua devendo, e a dívida externa chega hoje a 2 trilhões de dólares. Claro que os empréstimos não são apenas feitos pelo FMI ou BERD, mas, sobretudo, pelo sistema financeiro internacional, que empresta dinheiro para os governos corruptos para que promovam o controle social por meio de bolsas famílias, em vez de lhes dar educação, saúde ou gerar empregos de verdade. Ora, por sua lógica, os Estados Unidos não deveriam emprestar dinheiro algum ao Brasil, não é, Mark? Mas se o fazem é porque são bonzinhos, caridosos e altruístas. Está na cara que isso você não consegue enxergar. Deixe-me lhe lembrar que um tênis da Nike que custa 200 ou 300 dólares no Brasil, essa mega empresa do calçado paga apenas $1 por dia a um trabalhador escravo na China, Coreia do Sul ou Índia. Ou seja, um produto que custa 5 ou 10 dólares, vocês vendem por 20 ou 30 vezes mais. Isso é bonito? Dentro em pouco os americanos vão instalar novas fábricas no Brasil, como aliás já vem fazendo. A indústria automobilística que o diga. Agora mesmo, basta ter uma crise e vocês mandam para o olho da rua milhares de trabalhadores sem dó nem piedade. E o grande lucro que ganharam por tantos anos serve para quê? Porque não deixam a maior parte no nosso país. Você vê como é fácil criticar o povo brasileiro sem ir fundo nas causas? Os empregos podem garantir por algum tempo a sobrevivência dos trabalhadores, talvez. Mas e a consciência de estarem sendo escravizados, explorados e extorquidos? Muda? Por que você não começa uma campanha
para que as empresas famosas do seu país deixem de colocar fábricas nos países pobres ou remunere adequadamente e invista na melhoria do nosso território, em vez de apenas sugar as nossas riquezas e dilapidar o nosso patrimônio, como fazem há séculos. Será que isso nos ajudaria de algum modo a mudar o caráter e a vida do nosso povo, Mark? Por que as empresas gringas não dão o exemplo? Para finalizar, eu queria lembrar que em matéria de corrupção, os Estados Unidos não é um bom exemplo. Lembra de Nixon e do caso Watergate, a escandalosa trama e fraude nas eleições presidenciais que custou a renúncia do então presidente Richard Nixon em agosto de 1974. E o que falar da famosa bolha imobiliária que levou o mundo a uma quase falência e quebrou milhões de empresas pelo mundo com falsa replicação de capitais sobre um único capital através do sistema financeiro perpetrado habilidosamente pelos americanos? Ops, outra vez os americanos. E sobre a invasão ao Iraque sob a acusação de que Saddam Hussein tinha armas químicas só para controlarem o petróleo daquela região. Não, nem vou lembrar do financiamento de guerras no Vietnã, em Angola, na Nicarágua, no Afeganistão, Kosovo e agora na Síria. Vocês são bons, hein, Mark? São os fodões, como aliás vocês mesmos gostam de dizer e até já virou bordão nos filmes de ação. We are fuck Americans. Yes, but take it easy, my friend. Se o país de vocês, se o povo é tão legal, por que vocês vêm para cá, para o Brasil? Para fuck yourselves ou to fuck us? Trocadilhos à parte, claro, vocês vêm para cá porque com cédulas de dólar valendo 5 vezes mais, é fácil comer, beber, pegar mulher no Brasil e em qualquer lugar do mundo, não é? E vamos e convenhamos, nós trepamos bem melhor. Aliás, nós, apesar de termos tantos defeitos como você aponta, somos gente boa, somos gente honesta e só precisamos deixar de ser explorados, tratados como imbecis ou de gente que só está de olho na grana de vocês, que por meio das grandes empresas nos roubam, nos tiram o sangue e não dão nada em troca. Vocês pensam que o dinheiro compra tudo e que o que vale é o salve-se quem puder. Eu sei que vocês estão cagando e andando para quem precisa de ajuda. Você mesmo disse, deixem que se lasquem por lá para que aprendam a se virarem. Eu sei o que vocês têm feito. Não ajudam, mas fingem que estão fazendo isso. Emprestam dinheiro a juros e quando o devedor não paga, tomam o que ele possui ou os escravizam para sempre. E se isso não resolver, manda bala nos cornos deles, como nos filmes de Bang Bang. Yes, you're fuck Americans. Desculpe, Mark. Eu sei que você não é o culpado pelos erros cometidos pelos colonizadores gringos. Você só é um frutinho deles. Você não tem o direito de falar mal dos brasileiros só porque está pegando uma conterrânea. Provavelmente ela não deve ser igual aos demais brasileiros que você critica, não é? Se é, qual a razão de você estar fazendo planos com ela? Ou então ela é um exemplo de boa brasileira que teve a chance de se educar, de prosperar e não viver atrás de um gringo apenas porque ele tem as famosas verdinhas, não é? Talvez ela esteja com você por amor, por gostar mesmo, por você ser um cara legal. Não está com você só para se dar bem, como você praticamente generalizou o comportamento do brasileiro. Como diz a canção de Rita Lee, interpretada por Maria Rita, filha da imortal Elis Regina, brasileira não é só bunda. Nós também, muitos de nós, apesar de explorados por vocês, povo americano, temos brio, temos bom caráter, somos um povo trabalhador e muitos de nós temos, sim, vergonha na cara. Somos brasileiros, sim, e temos muito orgulho de o sermos, apesar de tudo quanto temos sofrido. Vamos continuar resistindo à cultura lixo que os gringos querem nos fazer engolir goela abaixo. E vai aqui, numa boa, bem educadamente, um último conselho de amigo. Mark, please, go home.